Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim a respeito de alguns motivos que levaram o Fábio a não renovar com o Cruzeiro, que tem alguns assuntos importantes, que no caso foi descoberto agora já na manhã dessa quinta-feira. Quero falar com vocês também sobre o Ronaldo. Será que tem a chance dele perder, no caso, moral com a torcida do Cruzeiro? O que já está acontecendo, manifestações e tudo mais. Quero cobrir aqui um pouco com vocês. Mais um assunto também importante que eu quero compartilhar é sobre um atacante uruguaio que foi especulado, no caso, como um pedido do técnico Paulo Pesolano para atuar aqui no Cruzeiro para a próxima temporada. Achei um excelente nome, mas não acho tão viável nesse momento. Vamos comentar assim quem que é. E o último assunto também que eu quero compartilhar com vocês sobre a Copa São Paulo, né? O Cruzeiro estreou nessa última quarta-feira com vitória de 5-0 contra o Palmas. Mas antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Estamos quase aí chegando nessa marca de 31 mil inscritos e 100. Então, caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever embaixo e ajudar nós a continuar crescendo ainda mais. O salve de hoje, como de costume, vai para 2 pessoas, comentou no vídeo de ontem de noite. Ontem eu postei 3 vídeos, para vocês. O primeiro é para o Jefferson Azevedo, ele que é de Minas Novas, Minas Gerais. Muito obrigado, Jefferson, tá sempre aqui também acompanhando os vídeos. E o outro é para o Bruno de Souza, ele que é lá de New Jersey, né, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Bruno. Um abraço para você aí também, toda a galera cruzeirense dos Estados Unidos, que eu sei que tem demais. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair por volta das 6h15, 6h30, aproveite aqui embaixo para deixar nos comentários o seu nome e de onde você é. Então, assim, vamos logo para as notícias. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a Copa São Paulo, onde o Cruzeiro fez a estreia nessa última quarta-feira diante do Palmas. E assim, começou muito bem, no caso uma goleada por 5-0 contra o Palmas de Tocantins. No caso, os gols foram marcados pelo Alex Matos, o Vitor Diniz, o Giovani, o Breno e também o Guilherme, no caso contra, né, jogador do Palmas. E assim, os minutos dessa partida no final foi meio que escondido, né, tanto que eu já tinha pensado que tinha terminado 4-0, porque na reta final do jogo o Fábio colocou a carta de despedida dele e praticamente todo mundo se desligou, ficou focado somente nisso. E no caso, eu mesmo tinha certeza que o jogo tinha terminado 4-0, tá? Enfim, no caso, o primeiro gol saiu aos 7 minutos. Infelizmente, no caso, o Igor Lemos se chocou com o jogador e teve que sair. Ele ainda é dúvida, espero que não seja algo muito grave. E no caso, entrou o Alex Matos no lugar dele. E no primeiro minuto dele dentro de campo, aos 7 minutos, já marcou o primeiro gol, né? Ele estava no banco de reservas e o Alex Matos entrou com uma estrela assim absurda e fez o gol no primeiro lance dele, após, no caso, ser substituído, saindo o Igor Lemos. Depois disso, o Cruzeiro teve uma facilidade tranquila para dominar a partida das ações do jogo, tanto que igual aos 20 minutos já estava vencendo, né, por 2-0 e não dava muito sinal de que poderia dar trabalho. Foi uma vitória assim, bem convincente, um dos melhores resultados aqui nessa primeira rodada da Copinha. E o Palmas, que não é um time assim também muito ruim, igual tem alguns outros times no grupo, né, 20 do Cruzeiro, que eu considero até mais fraco, como por exemplo o Retrô, que assim tem no caso até um histórico interessante, e a Itapirense, também de São Paulo. Eu acho que os mais fortes nesse grupo é o Cruzeiro e o Palmas. Enfim, o outro jogo no grupo, né, o Retrô e o Itapirense de São Paulo empataram em 1-1, então até que foi bom para o Cruzeiro, porque ficou isolado na primeira colocação do grupo com 3 pontos. Próxima partida já vai ser no sábado agora, o tempo de descanso da Copa São Paulo é bem curto, né? No caso, sábado, às 2 horas, para enfrentar o Retrô. Lembrando que esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV, assim como foi esse também, no caso, diante do Palmas. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou a respeito dessa partida e dos jogadores que estão jogando, no caso, a Copa São Paulo. Lembrando que são jogadores até com 21 anos de idade. Bom, mais um assunto que eu quero compartilhar com vocês, o principal assunto da noite dessa última quarta-feira no futebol brasileiro, é a respeito da saída do caso do Fábio, onde, assim, teve algumas informações importantes que eu quero falar aqui de bastidores para vocês, que surgiu já nessa manhã. Primeiro, no caso, foi a reportagem lá do João Vitor Nunes, ele que colocou um tweet lá no seu Twitter, disse o seguinte, abre aspas, a saída do Fábio tem a ver com um regime centralizado de execuções e os 10 milhões que o Cruzeiro deve a ele. Fazer um novo contrato seria a SAF tomar a obrigação de pagar esse débito em sua totalidade, sem parcelamento vantajoso, sendo que esse débito é da associação, fecha aspas. E ainda teve outro tweet do Nicola, onde ele falou, no caso, o Nicola no vídeo de hoje de manhã, que ele publicou no seu canal do YouTube, que ele falou o seguinte: o Fábio não acreditou no projeto, ele deixou claro que não se faz futebol com projeto e sim com dinheiro. E não é nossa filosofia, ele ia,
no caso, contaminar o vestiário se ficasse, fecha aspas. No caso, essa foi a fala de uma pessoa importante dentro do Cruzeiro, que foi apurado lá pelo canal da Nicola já na manhã também nessa quinta-feira. Enfim, esse primeiro assunto é importante, devemos ressaltar que a dívida do Fábio é muito mais do que esses 10 milhões. O Nicola também nesse vídeo informou que é mais do que 17 milhões de reais que o Cruzeiro deve para o Fábio. Então, um dos motivos para não renovar, porque se fosse renovar com o jogador, teria essa dívida trabalhista e não teria uma vantagem, por exemplo, de pagar até em 10 anos esse valor total. Por isso a rescisão. Até que faz sentido, mas assim, realmente algo que vai pegar muito mal para o Ronaldo, que eu vou comentar um pouco agorinha. No caso, se o Cruzeiro, igual agora, não renovando, o Fábio vai se juntar a outros vários pedidos de processo e vai ter, no caso, até 10 anos para ser pago esse valor aí que nós não sabemos o total. Algumas fontes falam que é 10 milhões, pouco mais que 10 milhões, outros que falam que é 17 milhões, enfim, ainda não sabemos. E estou curioso aqui para saber a opinião de vocês, o que você achou a respeito dessa história, mesmo tendo essa questão de dívida. Eu acho que se o Fábio chegasse a um acordo com o Cruzeiro, poderia parcelar esse débito em longo prazo. Eu acho que pela vontade do goleiro ficar aqui no Cruzeiro, eu manteria ele tranquilamente. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Mas assunto importante que eu quero falar com vocês é a respeito do Ronaldo, que assim, está com pouquíssima moral com a torcida do Cruzeiro depois desse anúncio, né, no caso da saída do Fábio da Raposa para essa temporada. E assim, até mesmo já foi organizado protestos para, no caso, pedir a permanência do Fábio. Primeiro, assim, protesto que está organizado já para essa quinta-feira, dia 6. Primeiro agora há pouco, às 6 horas que está programado, no caso na Toca da Raposa, ou às 1 hora da tarde, e outro na Praça 7, que vai ser assim, promete realmente ter muitas pessoas, essa manifestação que está ganhando força, e tenho certeza que ao longo dessa quinta-feira deve ter mais atualizações a respeito desse caso. Então a torcida bem revoltada, não aceitando, ainda mais depois da carta que o Fábio publicou, e explicando os detalhes que ele realmente queria ficar aqui no Cruzeiro e tudo mais, tinha abrido mão de algumas coisas e que não foi oferecido o contrato como ele e assim como todo torcedor do Cruzeiro estava esperando. No caso a outra, 1 hora da tarde na Toca da Raposa 2 e às 5 horas da tarde lá na Praça 7. Enfim, o risco dessa desaprovação da torcida é algo que vai pegar muito mal se o Ronaldo não fizer alguma coisa, tanto que assim, tem várias pessoas falando para cancelar o plano de sócio torcedor, é algo que não pegaria muito bem. O Cruzeiro está chegando a um pouco mais do que 15 mil sócios, teve um aumento gigantesco nessas últimas semanas. Além disso, dos sócios, o Paulo André com uma moral baixíssima, não precisa nem falar, né? Até o Fábio nessa carta publicou que assim, o Paulo André nem olhou na cara dele, nem estava na sala do lado e hora nenhuma foi lá falar com ele, ou algo do tipo, sendo que eles já haviam jogado juntos e o Paulo André chegou para, no caso, fazer essa transição, né? No caso, o Pedro Martins, que é o diretor executivo, mas o Paulo André também tem uma função executiva dentro do Cruzeiro, então meio que os dois substituíram o Alexandre Matos, lembrando que o Fábio já tinha um acordo verbal com o Cruzeiro e que iria continuar com vínculo renovado até dezembro de 2022. Eu acho que foi uma decisão muito equivocada e corre o risco mesmo do Ronaldo ter uma desaprovação gigantesca por parte da torcida. Já tinha, no caso, pegado muito mal. Ele demitiu o Alexandre Matos, depois o Luxemburgo, agora o Fábio, realmente pegando muito mal esse tipo de coisa. Tô curioso para saber a opinião de vocês, o que você acha que vai dar a respeito dessas atitudes que pode ter consequências negativas até mesmo para a SAF. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um atacante, que seria, no caso, um pedido do técnico Paulo Pezzolano para o Cruzeiro, visando essa próxima temporada agora de 2022. Que, assim, é a respeito do Inácio Ramírez, o jogador de 24 anos de idade, que é um centroavante que jogou muito bem no Liverpool, lá do Uruguai, nas últimas 5 temporadas praticamente. É um cara que estava em uma moral gigantesca, né, no futebol uruguaio e que, assim, já trabalhou com o Pezzolano durante 2 temporadas, antes dele ir, no caso, em 2019, para o futebol mexicano. Ele trabalhou junto com o Inácio Ramírez em 2017 e 2018, antes, no caso, dele se mudar para o Pachuca do México. Enfim, quero falar assim, a respeito do atacante, ele que tem seus 24 anos de idade, realmente viu uma fase excelente, tanto que foi especulado em alguns times, como o Palmeiras, o próprio São Paulo. Acabou que não deu muito certo para os times do futebol brasileiro, e ele foi emprestado para o Saint-Étienne da França, time com muita moral, né? Apesar de não estar disputando Champions League e tudo mais, mas é um time gigantesco no futebol francês. Nessa temporada foram apenas 6 jogos, não marcou nenhum gol, e ele está emprestado até o final dessa atual temporada. Vale lembrar que ele tem 1,79 m de altura, e para você ter uma noção, nesse ano de 2021, o Campeonato Uruguaio mal tinha começado, ele já tinha feito 12 partidas e 11 gols marcados. Temporada de 2020, 33 jogos, 25 gols. 2019, 38 partidas, 24 gols marcados.
2018, quando ele trabalhava com o Pesolano, 35 jogos, 11 gols. Naquela altura ele tinha apenas 21 anos de idade. 2017, 39 partidas com 13 gols marcados. É assim, um jogador revelado pelo Liverpool lá do Uruguai. Eu acho que seria uma excelente opção. Agora ele tem seus 24 anos de idade. Essa fase dele ruim no Saint-Étienne poderia facilitar as coisas, mas para a chegada dele não seria uma negociação barata. E assim, até pensando nas posições que o Cruzeiro hoje tem para centroavante, acho difícil, no caso, ter esse tipo de contratação para ele jogar como centroavante, né? Nós já temos o Edu, o Marcelo Moreno, que possivelmente vão continuar agora para esse ano de 2022. E no caso, se fosse para contratar, teria que sair assim, do dinheiro do clube empresa, não seria uma negociação menos do que 15, 16 milhões de reais. E no caso o Cruzeiro poderia se aproveitar dessa má fase dele no futebol francês, porque assim, o futebol francês já foram no total 15 rodadas e o Saint-Étienne ele jogou apenas 6 partidas, todas elas saindo do banco de reservas, então poderia ser um fator, apesar de não ser uma negociação nada fácil, tá? Acho uma boa opção, mas bem difícil imaginar, no caso contar aqui com o Inácio Ramírez, que é um dos queridinhos, né, do Paulo Pesolano. Tenho certeza que foi apenas um dos vários outros que vão ser especulados, uruguaios ou até mesmo do futebol mexicano, argentino, onde o Pesolano tem um conhecimento um pouco maior. E quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito sobre esses estrangeiros que podem chegar no Cruzeiro, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde nós falamos a respeito assim, dessa chegada ou dessa oficialização da saída do Fábio. Trouxe um vídeo aqui cobrindo totalmente isso ontem, e também o vídeo ontem de noite, também vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês. Fala um pouco sobre o mercado da bola, do Cruzeiro e tudo mais. Vai lá dar uma olhada, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!